Boa tarde, sou o professor Edson Luiz Piroli e preparei esta apresentação para o terceiro simpósio brasileiro Águas Urbanas. O tema da nossa conversa será inundações urbanas, consequências, causas e possibilidades. Vamos começar com uma definição do que é uma inundação. Processo de extravasamento das águas de um rio que alcança áreas naturalmente não alagáveis e que atinge seres humanos e infraestruturas ou atividades produtivas. Em geral, é consequência das mudanças no uso da terra em uma bacia hidrográfica onde a inundação ocorre. Não há inundação em áreas naturais. Quando nós temos esses processos de ocupação de planícies fluviais de grandes rios, se não atingir pessoas e estruturas antrópicas, denominamos de cheias, né? Porque são as cheias o processo natural de extravasamento das águas de rios que abrange as planícies alagáveis ciclicamente. Ou seja, as inundações são fenômenos antrópicos. Também podem ser consideradas tragédias anunciadas cujas consequências poderiam ser evitadas ou, pelo menos, reduzidas com conhecimento e responsabilidade. As consequências das inundações. Nós temos aqui, então, um conjunto de fotos. Isso daqui é um rio no oeste de Santa Catarina. Aqui nós temos um rio em Alagoas, episódios ocorridos nos anos de 2014 e 2015. Nós temos aqui uma notícia mostrando uma casa que foi arrastada no município de Ourinho, São Paulo, onde uma senhora foi morta pelas águas da enxurrada e seu corpo foi encontrado 3 meses depois, em meio ao assoreamento. Aqui nós temos alguns outros exemplos: Botucatu, no final de 2022, aqui em São Carlos, também no final de 2022, aqui um conjunto de episódios que, em quase todas as chuvas um pouco mais intensas, ocorrem na área urbana de Bauru. Aqui nós temos um episódio ocorrido em Valparaíso, Goiás, onde a senhora foi arrastada pelas águas de uma enxurrada. Aqui nós temos o Parque do Povo, em Presidente Prudente, local que também inunda com certa frequência. Aqui nós temos o caso de outra senhora arrastada por uma tromba d'água, no caso aqui foi uma cabeça d'água, né, uma enxurrada muito forte, que a arrastou e também seu corpo foi encontrado alguns minutos depois, a 2 quilômetros desse ponto, já sem vida. E aí mais alguns episódios aqui em Araraquara, né, onde uma família morreu no Ribeirão das Cruzes. Aqui nós temos um outro conjunto de registros na cidade de Lins, próximo à região da rodoviária, no início de 2023, e nós temos os episódios mais conhecidos do Rio Grande do Sul, que ocorreram em maio de 2024, onde nós vemos nessa primeira figura um conjunto de pessoas tentando deixar um local inundado, né, uma única embarcação. Nós temos aqui o gramado de um grande estádio, de uma das principais equipes de futebol brasileiras, tomado pelas águas. Aparentemente, houve um cuidado muito grande com a construção do estádio, mas também, aparentemente, não houve uma preocupação tão grande com a gestão das inundações ou do risco que acabou se concretizando. Aqui nós temos o resultado de uma grande enxurrada no Vale do Rio Taquari, no mesmo período, e aqui do lado direito embaixo nós vemos um pequeno cachorro que está nadando neste local, e assim como ele, muitos outros animais ficaram presos dentro de muros, em locais inundados, e muitos perderam a vida nessas condições, inclusive muitos animais de criação. Aqui nós temos ainda um conjunto de episódios que ocorreram no município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, em março de 2024, que nós temos uma outra notícia mostrando uma senhora e seu filho
arrastados pelas águas e perdendo a vida em Ibitinga, São Paulo, no final de 2024. E aqui nós temos um conjunto de notícias desde 2011, quando quase 1.000 pessoas perderam a vida na região serrana do Rio de Janeiro, e depois algumas notícias dos anos de 2022, 2023, 2024, sempre se repetindo os mesmos episódios, né, em regiões que têm, no caso aqui, são mais frequentes os deslizamentos, que também vêm acompanhados das inundações. Aqui nós temos um vídeo onde nós vemos na cidade de Barretos, São Paulo, no início de 2022, uma grande enxurrada na área urbana, percorrendo as ruas da cidade. Aqui nós temos um outro vídeo que mostra a situação na Espanha em julho de 2023, quando pessoas foram surpreendidas por uma grande enxurrada e dentro de seus carros e foram arrastadas juntamente com eles. Temos ainda aqui um vídeo que mostra o início de 2024, a cidade de Bauru, uma chuva de 35 milímetros ao longo de 40 minutos causou este conjunto de problemas na região central da cidade, onde nós podemos ver as ruas tomadas pela água, pessoas, veículos sendo arrastados, pessoas desesperadas tentando auxiliar aqueles que estavam presos em meio à enxurrada. E aqui nós temos também um vídeo mostrando a situação na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, no mês de março de 2024. Então, este conjunto de episódios que nós vimos alguns exemplos causam também muitas perdas e danos, né? Vamos utilizar aqui um conjunto de dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde nós vemos os tipos de desastres, né, relacionados à água e os danos humanos. Então, nós tivemos, entre 1991 e 2024, quase 8.000 episódios de chuvas intensas, nós tivemos quase 10.000 episódios de enxurradas e mais de 6.000 episódios de inundações, né, além dos movimentos de massa e dos alagamentos, que tem um número um pouco menor, mas que também causam muito estrago. Nos danos humanos, tivemos aí mais de 4.500 óbitos, 9.800.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas, quase 700 mil feridos e enfermos, e mais de 10 milhões de pessoas diretamente afetadas ao longo deste período. Neste gráfico de cima, vemos os óbitos por ano, destacando-se aqui principalmente o ano de 2011, sobretudo pelos episódios ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro, e aqui no ano de 2024, mais de 260 mortes, destas quase 200 ocorreram nas inundações no Rio Grande do Sul. Por mês, nós temos 1.610 óbitos no mês de janeiro, né, então sendo o mês que tem o maior número de óbitos. Depois nós vemos aqui os desabrigados e desalojados pelos desastres naturais hidrológicos no Brasil, também neste período de 91 e a 2024, onde nós vemos que nos anos de 2009, nos anos de 2022 e no ano de 2024, nós tivemos próximo a 1 milhão, com 2024 passando 1 milhão de desabrigados e desalojados, sobretudo pelos episódios no Rio Grande do Sul, no mês de maio. A distribuição mensal destes episódios, né, nós temos também o mês com o maior número de desabrigados e desalojados, sendo apontado como o mês de maio, isso também em função dos episódios de 2024 no Rio Grande do Sul. Além dele, o mês de abril e o mês de janeiro são os meses que geram mais desabrigados e desalojados com os desastres naturais hidrológicos. Com relação aos óbitos, a maior parte deles ocorrem nas enxurradas. Em seguida, nas chuvas intensas
e depois nas inundações. Com relação a desabrigados e desalojados, nós temos que as inundações causam o maior número de vítimas, depois nós temos as chuvas intensas e, em seguida, as enxurradas, desabrigando e desalojando mais pessoas. Danos materiais, nós temos o predomínio das enxurradas, com mais de 35%, depois as chuvas intensas e, em seguida, as inundações. É importante lembrar que estes episódios, normalmente, eles ocorrem interligados. Chuvas intensas geram enxurradas, que geram inundações. Os prejuízos típicos das inundações. Então, nós temos rompimento de tubulações de água, que causam falta de água. Muitas vezes as pessoas estão com as casas inundadas e não têm água para beber dentro de casa. Rompimento de tubulações de esgoto, trazendo contaminação e doenças, espalhamento de animais peçonhentos e vetores de doenças, como ratos e escorpiões, por exemplo, espalhamento de contaminantes e poluentes armazenados ou descartados em locais onde a água chega e acaba espalhando junto com ela pelos caminhos onde ela vai percorrer. A destruição de infraestruturas como estradas, ruas, avenidas, hospitais, postos de saúde, a perda de alimentos, de roupas, de documentos, materiais e equipamentos em casas e comércios, desabriga e desaloja pessoas, compromete empregos e negócios, endivida pessoas e famílias, causa doenças físicas e psíquicas, gera sofrimento e traumas, demanda direcionamento de recursos públicos e privados para reconstruções. Recursos esses que poderiam ser usados para investimentos. Comprova a falta de preparo de gestores e da população no convívio e no planejamento das ações durante as inundações. Esta foto, ela foi publicada em 11 de maio de 2024, com o título É Desesperador o Despreparo. Nessa reportagem, o pessoal que a elaborou descreve a visão das pessoas que estiveram envolvidas com o início das operações de resgate e reações às grandes inundações que ocorreram no Rio Grande do Sul no ano de 2024. As causas das inundações. Então, precisamos pensar por que elas ocorrem. Nós temos os fatores naturais, que estão relacionados às chuvas intensas, às chuvas em grandes volumes por períodos prolongados, ao tamanho das bacias hidrográficas urbanas, quanto maiores, mais concentram água, a forma das bacias hidrográficas, bacias arredondadas concentram água mais rapidamente no fundo de vale, bacias alongadas demoram mais para concentrar esta água. É importante conhecer também as declividades nas bacias hidrográficas. Bacias com mais declives tendem a ter inundações mais severas. A cobertura natural dos solos das bacias hidrográficas, então, bacias com florestas, com áreas campestres, com vegetação natural, elas tendem a ter um equilíbrio maior, permitindo o escoamento em menor volume e reduzindo o risco das inundações. Aqui nós temos uma figura que mostra o volume de precipitação em Santa Maria, no período entre 26/4 a 5/5 de 2024. Então vejam que foi de 533 milímetros, quando o esperado seria em torno de 150 milímetros. Também em Caxias do Sul, com a precipitação de 430 milímetros para uma precipitação esperada de pouco mais de 130 milímetros. Porto Alegre, Passo Fundo e Pelotas. Nós temos ainda os fatores antrópicos que causam as inundações. O uso da terra nas bacias hidrográficas, que traz a impermeabilização do solo nas bacias hidrográficas, ausência de plano diretor de drenagem urbana para águas urbanas, falta de técnicas de manejo das águas pluviais, ocupação de áreas de risco, né,
Ilhas de calor nas áreas urbanas, porque elas tendem a reter as frentes frias, as nuvens que podem trazer chuvas, e quando essas nuvens conseguem romper as ilhas de calor, as chuvas tendem a ser mais intensas. E ainda as mudanças climáticas, sobretudo aquelas relacionadas às mudanças no uso da terra nas áreas das bacias onde ocorrem as inundações. Outro fator importante a ser considerado como causa das inundações é a ocupação de planícies fluviais, o chamado leito maior sazonal de rios, que está prevista na Resolução 4 de 85 do CONAMA, e também estava prevista na Lei 4771 de 1965, o antigo Código Florestal, que diz que o leito maior sazonal é a calha alargada ou maior de um rio, ocupada em períodos anuais de cheia. Se nós olharmos aqui a cidade de Mussum, as margens do rio Taquari, no Rio Grande do Sul, nós vemos que em 2023 ela estava ali sem nenhum problema com as águas, e em 2024 ela estava inundada. Então nós verificamos que o rio Taquari tem uma planície fluvial bastante ampla, que foi desenhada ao longo da sua história evolutiva, né? E no último século foi ali implantada uma área urbana, aproveitando esta grande planície, mas que é uma área de ocupação temporária do rio. Ele desenhou essa planície por milhares, talvez milhões de anos, né? E de vez em quando ele a ocupa, pelo tamanho da bacia de contribuição com a água que passa aí. E este tipo de problema ocorre em várias outras cidades da bacia do Taquari, da bacia do Jacuí e de outras bacias hidrográficas brasileiras. Bom, um outro aspecto importante também para como causa das inundações, a gestão inadequada de resíduos sólidos, que deixa águas arrastarem superficialmente resíduos, sacos de lixo, galhos, entulhos, e entupirem bocas de lobo, entupirem calhas, canalizações, tubulações, que depois não vão mais transportar a água e essa água vai escoar superficialmente. E também este material tende a se acumular nos corpos d'água, sobretudo nos relevos mais baixos, onde gera uma série de outros transtornos. E como ocorre essa redução da infiltração da água no solo e o aumento do escoamento superficial? Vejam que do lado esquerdo nós temos uma figura que mostra o escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo, mais ou menos equilibrado em uma bacia com cobertura natural. Estas relações mudam quando as bacias são severamente antropizadas, né? E com tendência para aumento muito significativo do escoamento superficial e redução dos escoamentos subsuperficial e subterrâneos. Isto causa uma ampliação no limite da área de inundação das bacias hidrográficas, porque a água não infiltra, não fica retida, ela chega rapidamente no fundo de vale e vai causar inundações maiores do que aconteceriam nas bacias hidrográficas em condições naturais. Se observarmos o nível mínimo do rio, na figura de cima ele está maior, por quê? Numa bacia em condições naturais, a infiltração é muito maior, o que alimenta o nível de base e mantém as nascentes e córregos com mais água do que numa bacia antropizada, onde a água escoa e vai embora rapidamente, não recarregando o nível de base e comprometendo o abastecimento das nascentes e dos córregos. E aí nós chegamos nas possibilidades. Quais seriam as nossas possibilidades para o convívio adequado e o enfrentamento correto das inundações? É preciso, para isso, conhecer as bacias hidrográficas que contribuem com água para as drenagens e monitorá-las. É preciso conhecer as redes de drenagem naturais, as ravinas, córregos, riachos, ribeirões e rios,
e também artificiais, a macro e microdrenagem em áreas urbanas e também periurbanas, né, com as tubulações que levam as águas tanto superficialmente quanto subterraneamente. É preciso conhecer as várzeas e leitos maiores sazonais dos corpos d'água, conhecer o volume das chuvas normais e extremas, definir e atualizar sempre as áreas de inundação dos municípios, ter planos diretores atualizados e aplicados à realidade dos municípios e não uma cópia de outros municípios, ter plano diretor de drenagem urbana, zoneamento das áreas de risco de inundação atualizado seguidamente, porque a condição das bacias vai mudando e as áreas de risco de inundação também vão se ampliando. Ter equipes bem dimensionadas, preparadas e treinadas para atuação nos momentos críticos, sistema de monitoramento, previsão e alerta de eventos extremos, rotas de fuga identificadas e acessíveis, estruturas para recebimento de pessoas desabrigadas, desalojadas, feridas ou mortas. Também é importante conhecer as obras que concentrem água em determinados locais das bacias, mapear estruturas que podem romper com grandes volumes de água nas bacias, tanto em áreas rurais, periurbanas, quanto urbanas, conhecer o caminho das águas, para onde vai a água da chuva que cai concentrada, implantar bancos de água, reservatórios temporários para aumentar o tempo de retenção da água em áreas rurais e urbanas, implantar galerias subterrâneas com capacidade de armazenamento de parte da água excedente e também com capacidade para bombeamento dessa água para outros locais, caso exceda os limites e a capacidade, manter órgãos e estruturas responsáveis pelo planejamento preparados e com recursos, manter órgãos de atuação nas emergências preparados e com recursos materiais, financeiros e humanos, manter planos de gerenciamento de emergências atualizados, com informações e planos de evacuação, incluindo sistemas de sinalização visual e sonoras, orientar a população sobre áreas de risco, sobre a importância de não atravessar ruas inundadas. Todo o valor investido corretamente neste conjunto de ações é economizado quando se evitam mortes e grandes perdas financeiras em termos de infraestrutura e todos os outros materiais. E também é muito importante não ocupar áreas de risco. É preciso, então, integrar ações do setor público e privado e envolver as comunidades e indivíduos, aperfeiçoar métodos de manejo e de gestão das águas pluviais, atualizar legislações que regulamentam a ocupação do solo por estados, regiões, bacias hidrográficas e municípios. Legislações federais são importantes para orientar, mas os municípios são muito diversos. As bacias hidrográficas nas regiões brasileiras também são muito distintas. Então, precisam de regulamentos aplicados a cada uma das situações. Também é importante responsabilizar gestores que induzam ou facilitem a ocupação de áreas de risco, responsabilizar instituições e indivíduos que ocupam áreas de risco e também que criam condições para ocorrência ou potencialização de inundações, e realizar eventos e treinamentos para a definição das possibilidades de enfrentamento e convívio com inundações, e outros eventos relacionados a águas pluviais concentradas na superfície. É importante ainda inserir a temática da segurança hídrica, das inundações, dos rios e de suas bacias hidrográficas nos currículos escolares dos municípios da área de cada bacia. As crianças e jovens precisam conhecer os riscos e também os benefícios de ter bacias hidrográficas equilibradas e com boas condições ambientais nos lugares onde vivem. É preciso ainda revitalizar os rios urbanos, visando a qualidade da água, a integração à cidade e um ecossistema equilibrado, inclusive para controle das águas pluviais, né? Manter as matas ciliares dos corpos d'água, se necessário, integrá-las em parques e parques lineares urbanos. Aqui nós temos uma foto que mostra a importância das árvores no barranco de um rio para a manutenção dele.
É importante conhecer a legislação e desenvolver e adequar legislações, né? Como, por exemplo, a resolução da ANA, número 245, de março de 2025, que trata da estruturação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e orienta os serviços públicos para atuarem de maneira correta com estes temas. Tá? Estabelece também responsabilidades das entidades reguladoras, né, dos municípios, dos estados em nível federal, né, para que haja segurança hídrica e para que reduzam-se os riscos das inundações. Outras possibilidades também são, em áreas urbanas, usar os espaços dos estacionamentos para a retenção, detenção, aumento da infiltração da água das chuvas, utilizar calçadas ecológicas também para reduzir o escoamento e aumentar a infiltração, coletar a água das chuvas, também reter temporariamente a água das chuvas com os piscinões ou aumentar a infiltração dessa água das chuvas, que nós temos uma fotografia que mostra um exemplo em São José do Rio Preto. Também é importante os reservatórios de detenção, os piscinões, os parques inundáveis, como este mostrado aqui na cidade de Nogales, do México, os valos de infiltração nos grandes estacionamentos, né? Aqui nós temos um corte de um exemplo de valo. A água da chuva direcionada para esse ponto infiltra com bastante facilidade por conta do grande número de pedras. Aqui nós temos fotografias das trincheiras ou valos de infiltração na cidade de Vinhedo, São Paulo. Também é possível implantar poços de infiltração nos quintais, nos parques, nos jardins, nas áreas um pouco maiores, né, desde que não haja risco de comprometimento das construções. Aqui nós temos o exemplo de um jardim filtrante. Aqui nós temos também um lembrete da importância de manejar adequadamente a arborização urbana, para evitar este tipo de situação, onde as enxurradas tragam esses materiais para dentro das ruas ou entupam bueiros e galerias. É possível utilizar os pavimentos permeáveis para que possamos ter, então, a infiltração da água das chuvas em locais onde ela tenderia a escoar superficialmente, né? Então, estes pavimentos permeáveis permitem que a água da chuva seja infiltrada nestes locais. Podemos utilizar os telhados verdes para também reter por um pouco mais de tempo a água do sistema da bacia. E nos corpos d'água é importante termos os sistemas de proteção, né, com as ecobarreiras. O ideal seria que esses materiais não chegassem aí, mas às vezes eles chegam, né? Então é importante retirá-los. Existem diversas formas de fazer isso. Também podemos ter os incentivos públicos, né, com redução dos impostos para quem implanta sistemas adequados em termos de redução do escoamento superficial e aumento da filtração. E aí chegamos nas nossas considerações finais, que, dentre as muitas já destacadas, precisamos lembrar a importância de informar, educar e sensibilizar as pessoas sobre o papel de cada um no convívio com a água, incluindo os riscos decorrentes da concentração dela em determinados locais. É importante que as pessoas tenham consciência de votarem representantes preparados para atuar em planejamento, gestão e manejo de águas, e lembrar dos 3 pilares da sustentabilidade: ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. E aí temos aqui uma reflexão final para as áreas urbanas, onde lembramos que a redução de riscos associados às enxurradas, alagamentos e inundações e o aumento da segurança hídrica passam por conhecimento das condições e da realidade das bacias hidrográficas das cidades, decisões e ações políticas em todas as esferas de governo, existência de gestores e equipes preparadas, elaboração e implantação de planos diretores de drenagem urbana, planejamento, gestão e manejo integrado das bacias hidrográficas, divulgação de informações adequadas para cidadãos, participação da população em todas as decisões tomadas em seu dia a dia. Isso é estratégico, é vital para a segurança de moradores das áreas urbanas,
para a manutenção do volume e da qualidade da água disponível e para a manutenção do modelo de vida da humanidade atualmente, que está fortemente calcado na convivência com as áreas urbanas. Possibilidades. Ação local, reflexo global, cada um fazendo sua parte. Conhecimento e respeito aos ciclos da natureza, educação aplicada aos conhecimentos fundamentais da vida. E aqui nós temos uma fotografia do lado esquerdo mostrando um quintal de concreto sendo quebrado e do lado direito este mesmo quintal, com gramado e árvores contribuindo para a infiltração, reduzindo o escoamento superficial, ou seja, garantindo mais água nas nascentes e reduzindo os prejuízos das inundações. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas indicações de livros, de um site e de um canal, onde vocês podem obter mais informações sobre esses temas. E, com isso, eu agradeço a possibilidade e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado.